Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém. Segunda palavra de Cristo é algo muito marcante para mim e para você, porque é um momento ao qual Jesus mostra todo o seu amor para aqueles malfeitores que estavam passando e zombando dele. Como bem ouvimos na primeira palavra, em nenhum momento eles pararam de estar zombando dele e dizendo que ele deveria descer daquela cruz. Mas ele não fez caso daquilo que eles falaram e daquilo que eles fizeram para com ele naquele instante. A palavra do nosso Senhor Jesus Cristo é uma palavra de amor. Um amor incondicional, de tal forma que mesmo nos seus momentos mais terríveis naquela cruz, ele, por algum instante, olha e traz uma palavra de salvação. Por que uma palavra de salvação? Porque Jesus é aquele que veio para morrer por pecadores. Porque ele era santo, imaculado, subiu aquela cruz como cordeiro mudo e foi traspassado pelos nossos pecados. E ali não foi diferente. O texto ao qual nós vamos ler agora se encontra em Lucas 23. Eu lerei do 39 ao 43. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou Jesus: Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém. Amém. Percebam que começamos a ler o texto dizendo: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Por que só um falou isso, sendo que os dois eram malfeitores? Quando voltamos algumas páginas lá em Mateus 27, 44, nós lemos que os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Então ambos estavam apoiando aquelas pessoas que passavam pela estrada, olhava para Cristo, acenava com a cabeça, blasfemava, anciões, doutores da lei, aqueles que até andaram com Cristo, estavam ali no meio daquela multidão. Mas o nosso texto de Lucas diz um dos malfeitores. E por que um dos malfeitores somente? Porque após a primeira palavra, que diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Aquela palavra impactou aquele malfeitor que estava à direita do nosso Senhor Jesus Cristo. E como ela impactou? João capítulo 5, versículo 24, nos mostra por que ela impactou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Essa é a primeira palavra de Cristo que ressoou ao coração daquele malfeitor. E naquele momento aconteceu algo miraculoso na vida dele, mesmo estando nas mesmas condições que Cristo e o outro que estava à esquerda, com um sofrimento tamanho que jamais poderíamos imaginar e poderíamos suportar também. Porque, como bem disse o reverendo Walter, eram momentos dolorosos que às vezes duravam dias, sofrendo,
no calor, no frio, sem comida, mas aquele que deu a sua vida, ele é o bom pastor. E as ovelhas ouvem a voz do bom pastor. Quando ele profere aquela palavra de perdão, automaticamente o Espírito Santo toca ao coração daquele que estava ao seu lado. E ele começa a olhar para Cristo com outros olhos, com outro entendimento, e passa a defender a Cristo contra aquele que estava ao lado dele. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Nós não sabemos o que eles faziam ou o que fizeram, mas o fato é que a morte de cruz era para os piores inimigos de Roma, no contexto narrado na palavra do Senhor. E ele, sim, merecia aquela morte. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo não, porque ele foi aquele que teve uma missão. Ele veio ao mundo para morrer pelos teus eleitos naquela cruz. O sangue de Cristo foi derramado por todos, porém só em alguns foi aspergido. E quando nós falamos isto, que o sangue de Jesus foi aspergido por muito e não por todos, é como se pegássemos talvez um cálice ou um pincel, colocássemos aqui e jogasse nessa multidão que está aqui nesta manhã. Será que este sangue cairia em todos vocês? Da mesma forma que não cairia, foi o derramamento do sangue de Jesus. Foi somente para os seus eleitos que foram escolhidos na eternidade pelo próprio Deus, porque a Deus pertence a salvação, segundo a palavra de Jonas. Também, ainda em João, nós vemos que a salvação de Cristo, ela é única e eficaz para aqueles que Ele escolheu. Todo que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum o lançarei fora. Como é maravilhoso ouvir a palavra do Senhor, entender, reconhecer que Ele é o nosso Salvador. E foi isto que aquele homem que estava nas mesmas condições que Cristo fez naquele momento. Ele creu na palavra do Senhor, quando olhou para Cristo, que teve um olhar de misericórdia por aqueles que o condenavam, sendo ele justo e não sendo merecedor daquela morte. Mas aquele homem que estava à sua direita ouve a voz do bom pastor e, como uma ovelha, olha para Cristo e diz: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Aquilo toca em nossos corações quando olhamos com um olhar espiritual, pois ele está pensando em algo futuro. Mas Cristo é aquele que ainda nos dá coisas miraculosas no presente. E ele diz: hoje estarás comigo no paraíso. A salvação do nosso Senhor é para agora, não é para amanhã, porque o amanhã a Deus pertence. Mas a palavra de Cristo em nossos corações, ela é para hoje. E se aqui ainda há alguém que não reconhece o nosso Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, este é o momento de nos colocarmos como aquele ladrão da cruz e ouvirmos a voz do bom pastor, porque ele fala comigo e com você nesta manhã, para que nós reconheçamos ele como o nosso Salvador, que entregou a sua vida naquela cruz. Mas ainda em João 6,39, e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos o que me deu. E ali não foi diferente. Ele estava com as mãos
pregadas, com os seus pés atados também. Não poderia fazer mais nenhuma missão, como bem disse o reverendo, mas com a sua boca, com o seu entendimento, nos últimos minutos, ele proclamou: hoje estarás comigo no paraíso. E por que ele proclamou esta palavra? Porque a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos o que me deu. Aquele ladrão estava ali para ser exemplo para mim e para você, que a salvação de Cristo é para todos aqueles que ele chamou antes da fundação do mundo. Então não há ninguém que não possa ser salvo por esta palavra da cruz, porque aqueles que ouvem a voz do bom pastor vai entender, vai se achegar no seu arraial, e como ovelhas que ouvem o chamado daqueles que apacenta, se reunirão no mesmo lugar para dizer: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, que deu a sua vida para nos salvar. Que Deus nos abençoe e que possamos entender que se morrermos hoje, também estaremos com Cristo no paraíso, à espera dos demais que ainda morrerão, porque o dia que ele vier, ele buscará todos aqueles que ele chamou para a sua eternidade. Amém.